Shalom, irmãos. Vamos falar aqui hoje e fazer um estudo sobre essa palavra filho unigênito. O que essa palavra aqui significa? Eu já vi muitas teorias com relação a essa palavra aqui, muitas coisas que não são coerentes. Eu vou fazer muitas correções e provar, na verdade, não vou dar opinião nenhuma. Eu vou só mostrar como é que está no dicionário, como é que está no léxico, como é que pegam vários exemplos, vai ver as traduções possíveis dessa palavra aqui, filho unigênito. Vocês não estão vendo que meu canal está um pouco meio desativado porque eu estou faltando muito tempo para fazer meus vídeos, mas é por causa do trabalho. Então vou fazer esse vídeo aqui meio que sem muito roteiro, aqui, né? Vou fazer uma coisa bem, bem livre. Bom, vamos tratar aqui dessa palavra aqui, filho unigênito. O que essa palavra aqui significa? Filho unigênito, essa palavra aqui é citada várias vezes na, na Nova Aliança, se referindo a Yeshua, ao Messias. Várias vezes é citada essa palavra para ele, porém é citada outras vezes e que não é apenas para ele. E a gente vai entender isso. Essa palavra aqui foi apenas uma ideia de tradução, né, de traduzir de forma diferente quando se trata de Yeshua, mas que, na realidade, isso acabou como posso dizer, muito misticismo. Por causa do quê? Por causa da palavra? Não, por causa da tradução da palavra. Gerou muito misticismo. Olha, o que essa palavra unigênito quer dizer? Essa palavra é tão diferente das outras. Por que só aqui aparece essa palavra? Então cria-se muita mística dentro disso. Cria-se um universo místico dentro disso. Que as pessoas tentam entender. Só que na verdade quem criou isso foi as traduções. Não foi necessariamente as escrituras. Então vamos tratar aqui o que significa que essa palavra unigênito. Vamos ver no grego, vamos ver no hebraico, vamos fazer realmente um estudo, tá? Então eu peço que a pessoa que esteja assistindo seja como realmente bereano, que ela examine as escrituras para saber se aquilo que está sendo dito está exatamente nos conformes. Eu fiz esse vídeo porque uma pessoa, ela entrou nos meus comentários daquele vídeo de José, que eu já não gostaria, mas está tratando desse assunto de novo, porque ele é irrelevante comparado aos assuntos que realmente é a Torá e o arrependimento, são assuntos bem mais importantes do que saber de que gene nasceu Jesus, se foi do pai de José ou se foi do pai do Eterno, se ele é filho carnal do Eterno ou se ele é filho de José e filho segundo espiritual do Eterno. E acabou que, como uma pessoa comentou lá, eu respondi, né, e fiz vários questionamentos sobre o vídeo. Quem não viu aquele vídeo, assista, tá no meu canal, no canal do Jorge Pimenta também tem. Um vídeo que trata sobre, vou deixar aí na descrição, um vídeo que trata se Jesus é ou não filho de José. Será que ele é filho de José? Será que filho de José somente sobre a doação? Se José adotou ele, que ele na verdade é filho de Maria só e pronto. Então, respondendo a questionamentos quanto àquele vídeo, eu vou tratar aqui desse assunto aqui sem mais enrolação. A primeira coisa primeiramente tratar aqui nessa passagem aqui de João 3,16, que trata também do filho unigênito. É só para desmistificar algumas coisas. Que eu vi algumas pessoas falando que João 3,16 inverteram a palavra aqui, filho unigênito, trocaram essa palavra aqui, ó, trocaram a palavra mundo para filho. A passagem é assim: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho da mesma essência, que é essa mesma essência que ignore, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí aqui na King James, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos ver na Almeida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vamos ver na Bíblia de Jerusalém. Pois Deus amou o mundo, tanto o mundo que entregou seu Filho único. Vamos ver na literal. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que é o seu Filho unigênito deu. Vamos ver na Bíblia Viva, pois Deus amou o mundo da maneira que deu seu Filho único. Então, todas as traduções
elas dizem a mesma coisa, pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. E alguns dizem que essa palavra mundo aqui e a palavra filho foram trocadas no original, tá diferente. Só que isso aí na verdade não existe, não tem nenhum erro de tradução aqui nessa passagem, absolutamente nada que você possa dizer que... Claro, essa parte aqui foi uma inserção, não tem dúvida. Isso aí realmente é uma inserção, qualquer um vai saber. Mas é uma palavra ser trocada por outra em ordens diferentes, isso raramente acontece na escritura, é muito difícil. E aqui essa palavra mundo não foi trocada pela palavra filho. Você vê aqui nos originais, no grego, né, que alguns dizem que o grego é o original. Não concordo 100% com isso, mas não é o centro da questão. Vou trazer aqui em grego porque a pessoa que falou isso acredita que o grego é o original. Então, aqui diz, portanto, thus for loved, O God, the world, aqui ó, God, the world, Theos, ton, cosmo. Então, porquanto foi amado o mundo por Deus, aí diz, de tal maneira que o seu filho, aí aqui diz, seu único filho, foi dado. Então, aqui temos várias palavras antes da palavra, veja a palavra filho, que em grego é huion, e a palavra theos, Deus, God, ela está bem distante. Então não tem como haver tido uma troca aqui. E tem uma vírgula aqui. Então não tem como ter havido uma troca aqui. Então as traduções estão corretas. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único. E não é Deus amou o Filho de tal maneira que ele deu o mundo para o Filho. Não, isso aí é invencionice. Não tem isso na Escritura. Uma pessoa que é bereano, que vai examinar a Escritura, não vai nunca chegar a essa conclusão aí. Então isso aí é algo que não faz o menor sentido. Então, tirando essa passagem aqui do Filho unigênito, vamos tratar aqui desse assunto aqui. O que é essa palavra aqui? Filho único. Vejamos. Only begotten, que aqui em grego é monogênese. Seu Strong é 3439. Aqui temos todas as referências, todas as citações dele. Vocês podem utilizar Bible Hub aqui, é muito bom para fazer estudos bíblicos. Necessariamente em grego, eu utilizo muito, inclusive, para ver as epístolas, porque as epístolas, elas realmente têm que ser de fato em grego. Não estou falando das outras, dos outros livros. Quem quiser entender mais essa questão de qual língua foi a escritura original, vai lá no meu vídeo, que eu tenho três vídeos sobre isso. Parte 1, 2 e 3, a língua do Novo Testamento. E aqui a palavra aqui é monogênese. E há pessoas que dizem que essa palavra aqui significa... A definição dessa palavra é único da espécie. E que na verdade isso aí não tem nenhuma base. Não existe nenhuma base para dizer que monogênese significa único da espécie. A definição aqui é only begotten. Então, only begotten é o que? Você pode ter em inglês, unigênito. Ou filho único. Aqui, uso, filho único, only begotten. Aqui, ó. Somente, unigênito, único. Então, veja que existem outras traduções para essa palavra. Então, deixa eu pegar aqui uma passagem aqui. Aqui, deixa eu copiar. É só copiar essa palavra aqui, unigênito. Deixa eu botar aqui, ó. Essa mesma palavra, unigênito. Vamos ver aqui, um minutinho. Expressão regular, não booleana. Aqui. Deixa eu pesquisar em toda a Bíblia essa palavra. Lucas 7:12. Lucas 7:12. Deixa eu comparar aqui no grego. Aqui. Lucas 7:12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Ó, isso aqui botei até 3 traduções aqui para vocês verem aqui, ó, filho único,
filho único. E aqui temos a palavra monogênese, que está se referindo ao filho único dessa mulher. E essa palavra monogênese, que é utilizado para se referir a Yeshua como unigênito, lembra que o Strong era G3439? Olha aqui, G3439 é o mesmo Strong. Então você vê que essa mesma palavra que é unigênito, ela também é traduzível como filho único. Em Lucas 8:42, mesma coisa, pois tinha uma filha única com cerca de 12 anos. E essa filha única aqui também chamado de monogênese, Strong G3439. Lucas 9:38, de novo, meu filho único. Aqui, mesma coisa. Como não está para Yeshua, eles não colocam unigênito, então eles colocam filho único. G3439, veja que é a mesma palavra. E João 1:18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O filho único, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui, filho unigênito. Por quê? Porque aqui está se referindo a Yeshua. Então, eles alteram o significado, não, a definição, que uma palavra ela é polissêmica, ela pode, algumas palavras são polissêmicas, ou seja, pode ter mais de um sentido, e aqui na monogênese também pode ter mais de um sentido, assim como eu vou mostrar também que essa palavra também pode significar amados, como a própria escritura, tem passagens que essa palavra também é repetida com o sentido de amado. Então vocês vão ver, vocês vão achar interessante. Então a palavra aqui, unigênito, aqui no seio de Abraão, como foi utilizado para Yeshua, eles colocam unigênito. Aí acaba criando essa mística. Veja que é mesmo Strong, então não há dúvida. Então deixa eu pegar uma outra contração do verbo monogênese, que é essa daqui. Eu peguei, gente, aqui, tô pegando essas três palavrinhas aqui, monogênese, é tudo monogênese, só que aqui é contraído de uma forma diferente. Então aqui tem 3 ocorrências, 4 e 2. Então eu estou pegando essas. Vamos voltar aqui. Aqui, 3 ocorrências, João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que temos aqui a palavra monogênese. Então, do mesmo jeito, é aquele versículo que eu tinha falado no começo. Hebreus 11:17 é uma passagem bem interessante também. Vamos lá? Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Ué, mas Isaac era o unigênito de Abraão? Mas Isaac não tinha um irmão chamado Ismael? Não tinha um irmão chamado Ismael? Como que aqui ele está sendo chamado de unigênito, sendo que ele tinha um irmão mais velho? Aqui a palavra não é diferente. Olha, 3G3439 é o mesmo Strong, é a mesma palavra, só está contraída de uma forma diferente. Então aqui temos a palavra unigênito, sendo que ele tinha um irmão mais velho. Não faz algum sentido isso ser apenas único da espécie? Bom, você vê que não. Por quê? Porque vai depender do contexto, e o contexto vai ser revelado pela própria escritura. Você tem que estar de acordo com a escritura. Então, quem é beriano, fica ligado. Quem não é, fica só olhando aí para poder depois falar alguma coisa no comentário que não tem nada a ver com o estudo. Então, 1 João 4,9 diz o seguinte: pois desse mesmo modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Então temos aqui de novo a palavra monogênese. Aqui de novo, Filho único. Tá? Então, novamente, quando é para qualquer coisa na escritura, relacionada a qualquer pessoa, eles colocam Filho único. E quando é referindo-se a Yeshua, eles colocam unigênito. Isso aí eu vou explicar por que eles fazem isso. Na verdade, não vou explicar, eu vou colocar um texto na qual eles explicam por que eles fazem isso. Então não sou eu que vou dizer, é eles, né? Aqueles que o pessoal de Roma lá, né? Sabe bem do que eu estou falando.
Então vamos aqui a uma outra contração de monogênese. Encontramos aqui João 1,14, diz: E a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Monogênese. Veja, palavra aqui de novo, monogênese. G3439 é a mesma coisa, se referindo-se a Yeshua, eles fazem o quê? Eles invertem não, desculpa, eles trocam a definição da palavra, o sentido da definição, não a definição em si. E vamos aqui a outra que é bem interessante, João 3,18, que diz: Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Elohim. Então, temos aqui a palavra, novamente, monogênese, G3439. Por quê? Porque está se referindo a Yeshua. Então, eles colocam unigênito, tá? Unigênito, então nunca vai alterar ou fugir muito dessa regra. Então, por que exatamente que eles fazem isso? Tá? Então, vamos ver. Primeira coisa que falam é isso aqui. Filho unigênito significa único da espécie. É isso que a definição. Alguns eu já ouvi falar isso. Esse vídeo pretende corrigir isso. Ó. Filho unigênito define-se como único da espécie. Então, qual que é o problema daí? Isso aí não é a definição, tá? Então, eu gostaria de deixar muito claro uma coisa, ó. Deixar bem claro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Definição não é interpretação. Por quê? Porque uma coisa é definição, outra coisa é interpretação. O que é interpretação? Interpretação é você dar o sentido de algo que foi definido. A definição é o conteúdo do objeto em si. Então, se eu falar, por exemplo, armário, qual que é a definição de armário? Aí você, não sei decorar a definição de armário, mas você deve imaginar que deve ser uma estrutura em formato quadrangular que pode ser utilizado para fins de armazenar, ou a definição possível para atribuir o conteúdo daquele objeto, daquele símbolo que é o termo armário. Mas o que seria o interpretar? O que é o interpretar? Se eu fosse interpretar a palavra armário, eu diria: o armário, ele é um utensílio que deve se ficar na cozinha, normalmente fica-se na cozinha. Bom, aí já não é mais a definição. Se você falar que o armário está na cozinha, aí já não é mais a definição. Você está fazendo uma interpretação. O que você interpretar é você dar um juízo de valor daquela definição que já foi atribuída. Então, uma coisa é você definir uma coisa, outra coisa é você interpretar o que foi definido. Então, são duas coisas diferentes. Então, a ideia que alguns falam que a definição da palavra unigênito ser único da espécie ou ser único gerado, isso não é a definição. Por quê? Porque a definição já está aqui. Isso aqui está no grego, depois eu vou mostrar no hebraico. O hebraico é até mais rico do que o grego nesse sentido. Eu vou até provar para vocês que realmente o hebraico está mais rico nesse sentido. Biblicamente falando, não é supostamente falando, biblicamente falando. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui agora. Bom, aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui vemos uma pessoa, né, que acredita nessa teoria. Não que ela acredita nessa teoria em si, mas ela explica o porquê deles entenderem como único gerado. Então, em latim, unigênitos. Porque que eles creem dessa forma. Por quê? Porque isso aí é uma definição? Não.
porque isso é uma interpretação, tá? Então, quando o teólogo vai falar uma coisa que não é, ele fala interpretação. Então, gerou algumas... aqui, ó. Unigênito significa único gerado ou filho único e deriva do latim unigênitos. A palavra unigênito aparece em alguns textos bíblicos para traduzir o grego monogenes. A Bíblia também diz que Jesus é um unigênito de Deus. É justamente por causa dessa afirmação que algumas pessoas ficam na dúvida com relação ao significado da palavra unigênito na Bíblia. É pouca gente não, é muita gente. E aqui gerou algumas confusões na interpretação do seu significado, ou seja, as pessoas sabiam o significado dele, mas as pessoas estavam querendo fazer o quê? Interpretar. Então aqui, ó, as discussões sobre a interpretação, as pessoas estavam discutindo sobre a interpretação. Ninguém vai discutir sobre a definição. A pessoa vai falar, vamos discutir a definição de porta. Eu acho que porta late, tem um rabinho que abana, que gosta muito do dono. Não, aí você vai dizer, não, peraí, isso é a definição de cachorro. Ninguém vai discutir a definição de porta. O pessoal vai discutir interpretações. Então é isso que eles fazem, tá? Então eles tentam fazer várias interpretações aqui e chegar à conclusão que a interpretação correta deve ser o único existente ou único do tipo. Essa é a interpretação correta porque a Bíblia diz que Jesus nunca nasceu e nem foi criado. Baseado em quê? Baseado em quê? Isso mesmo, na doutrina da encarnação do Verbo. Aqui, ó, no princípio era o Verbo estava com Deus, enfim, o Verbo encarnado, que muita gente conhece aí como geradora de idolatria. Então, é por isso que essa interpretação foi dada. Por quê? Porque, por causa disso aqui, por causa do Verbo encarnado. Tá? Que acreditam que o Mashiach ele existia, ele nunca foi gerado, então criou-se esse entendimento para poder interpretar a palavra que significa único filho para algo como único existente, único do tipo. Então veja, o fato daquela definição do armário estar na cozinha, não necessariamente a definição dele deixa explícito de que ele está na cozinha. Mas o fato dele estar na cozinha é uma informação adicional ao armário. Então, você falar o armário, o fato de você falar armário não significa que ele necessariamente tem que ser um objeto que vai estar dentro da cozinha. Então, a definição dele não abrange isso. Mesma coisa aqui. A interpretação dessa palavra não abrange que necessariamente ele vai ser o único da espécie. Então, isso não é a definição. E qual que é o erro de falar isso? É errado você falar interpretação? Não é errado você falar interpretação. Não tem nada de errado você interpretar a palavra. O problema é você dizer que a definição é a interpretação. Aí está errado. Por quê? Porque a definição é a definição. A interpretação é a interpretação. Então, se você ouvir alguém falar, por exemplo, aqui, a definição de monogênese é único da espécie ou único existente, essa pessoa está equivocada. Provei aqui que ela está equivocada. Então, a definição não é essa é a interpretação baseado em, academicamente, teologicamente, falando na doutrina do Verbo encarnado, que eu não concordo aqui, mas eu não abordei isso aqui. Então, isso significa que ele sempre existiu? Veja, ele com E maiúsculo aqui, procedendo idolatria, dizendo que o Mashiach é um tipo de divindade, tentando presumir mais de uma divindade. Isso aí não passa nem pela cabeça não deve passar pela cabeça de ninguém, assim eu espero. Então, uma prova de que essa interpretação está correta, enfim. Então, ele tenta presumir que essa interpretação está correta várias vezes, cita João 5,18, porque só violava o sábado, mas também se dizia que era Deus e era o próprio Pai fazendo-se igual a Deus, então estavam aqui divinizando. Enfim, é uma interpretação que ela tem a base naquele 3 em 1 lá, que eu não quero mencionar o nome, e você sabe muito bem do que eu estou falando, e é isso que sustenta a base dessa interpretação. Então, quando alguém for questionar, tome como consciência de que isso aqui foi baseado nisso aqui. Então, é uma doutrina inovadora aí, que tem como base
esse entendimento idólatra que não convém aqui. Então, vamos ver agora essa questão no... Não, primeiramente, eu gostaria primeiro de pegar aqui uns comentários, que é um comentário que acabou surgindo naquele vídeo do filho biológico de José, que eu tinha feito, não sei se vocês lembram. Apareceu uma pessoa, que eu censurei o nome e o canal, para não dar nenhum problema, porque essa pessoa resolveu apagar o comentário. Então, como ela apagou o comentário, ela presumiu que ela queria ficar em oculto. Então, eu simplesmente apaguei aqui o nome e o canal. Então, a pessoa perguntou assim: a pergunta ainda não respondida dentro da Escritura Sagrada, como Jesus é filho unigênito do Pai, sendo filho biológico de José. A pessoa perguntou isso, né? E se você não assistiu o vídeo ainda do filho biológico de José, que eu fiz uma comparação certinha aqui, ó. Fiz as teorias, elaborei tudo um por um, tá? Então, peguei tudo aqui, ó, essa teoria aqui, peguei os erros, todos os erros, cataloguei erro por erro da interpretação de que Jesus não é filho de José, e aqui sim a interpretação de que ele é filho de José, em que ele é Ben Yosef. Aqui a teoria que bate com a Escritura, e aqui a teoria que não bate com a Escritura, com vários motivos, várias coisas erradas que eu encontrei, inclusive até erros matemáticos você encontra. Então são muitas coisas que eu vou abordar de novo aqui, mas vou trazer só um resumo. Quem quiser saber mais, assista o vídeo para poder entender esse, tá? Então, essa pessoa perguntou como que uma pessoa é filha unigênita do pai, sendo filho biológico de José. Então, a palavra filho unigênito, ela não significa necessariamente único gerado, como eu provei aqui. Mostrei no dicionário, mostrei no léxico, mostrei que aquilo é uma interpretação baseada numa idolatria. Então, a palavra filho unigênito, como vocês viram, como Abraão, ele tinha como filho unigênito quem? Isaac. E Isaac, ele era o mais novo de Ismael. Aí você pergunta, então Isaac, ele é filho de quem? Ele é filho... você pergunta, Isaac, ele é unigênito, mas como pode se o unigênito é o único gerado? Não faz o menor sentido. Aí você diz, mas é com outra mulher, é com Agar e a outra é com Sara. Bom, mesmo assim não faz sentido. Por quê? Porque continua tendo o mesmo pai. Ambos têm o mesmo pai, que é Abraão. Então não interessa. E ele é o mais novo ainda por cima. Ele não é o primogênito. Então é impossível uma pessoa ter sido chamada de unigênito segundo essa definição. Só que aqui eu respondi, né? No aramaico, o unigênito, aqui a palavra Yahid, em hebraico, aqui Yahid, né? Unigênito aqui no aramaico. Ayahid, acho que mais ou menos isso aqui em aramaico, são bem ruim no aramaico, mas no hebraico aqui Ayahid é um termo poético que literalmente significa o único. O termo Bnei Elohim, filhos de Deus, sempre foi um hebraísmo para aqueles que herdam a vontade de Deus, como os descendentes de Shet, que é Sete, os juízes, os anjos, os israelitas e etc. Esse mesmo termo é utilizado no mesmo conceito para designar que uma pessoa herdou a vontade de outros sujeitos. Exemplo, Bnei HaSatan, filhos de Satã, aqueles que herdam a vontade do adversário, Bnei Amon, os filhos de Amon, Bnei Abraham, filhos de Abraão. Esse foi só os que eu lembrei. Então eu botei etc, que eu não queria procurar muito. Todavia, no panteão grego, calma aí. Só parando aqui para entender aqui essa primeira estrofe. Quando fala filho de alguma coisa, não necessariamente essa pessoa é filho carnal. Por quê? Porque a palavra filho no hebraico, ela tem vários significados. Não só a parte genética, não é só a parte genética, mas aquele que herda a vontade. Filhos de Bilam são herdeiros da vontade de Balaão. Filhos de Abraham são aqueles que herdam a vontade de Abraham. Então, esse contexto de filho, apesar de não ser comum no português, mas no hebraico ela existe e ela é comum. Você dizer que essa pessoa é filho de Satã, não quer dizer que Satã teve um filho e gerou a pessoa, não.
É porque essa pessoa herdou a vontade do adversário. Então aqui diz, eu disse, né, na verdade. Todavia, no panteão grego, ser filho de Deus é um termo que designa que você nasceu de um dos deuses do Olimpo, que era essa cultura dos gregos, como o próprio Júlio César, que se titulava Divi Filius. E essa crença grega vem antes mesmo do ungido. Quando o judeu lê Bnei Elohim, ou Yahid Bnei Elohim, único filho de Deus, ele compreende que trata-se do único realmente digno desse título, ou uma pessoa que herdou toda a vontade de Deus em plenitude. Pergunta: se através de Jesus ou Yeshua recebemos o direito, concessão, de ser chamados Bnei Elohim, isso quer dizer que o nosso pai biológico é adotivo também? Afinal, se somos filhos de Deus, e segundo essa crença do unigênito ser filho carnal do Eterno, então, dentro dessa mesma perspectiva, dentro dessa mesma lógica, faria algum sentido dizer que nós somos filhos de Deus? Já que a gente teria supostamente um pai adotivo? Se somos filhos de Deus, então somos filhos carnais do próprio Elohim. Então nosso pai é adotivo. Então você vê que essa ideia começa a destrinchar. É uma coisa realmente sem base bíblica nenhuma. Aí aqui eu falei, né? Com todo respeito, tal. Mas realmente não faz muito sentido. Aí essa pessoa voltou a continuar fazendo algumas perguntas, e essa pergunta pode ser a de outras pessoas, então é por isso que eu fiz esse vídeo, né? Que é uma pergunta interessante que eu deveria ter abordado no vídeo. É uma pergunta interessante. Ele diz: único de quem? Ele perguntou. Bom, evidentemente que ele não entendeu a minha resposta, né? Então ele perguntou: único de quem? De José ou do Pai Celestial? Vai ter que decidir. José teve mais filhos com Maria. Então vocês estão vendo aqui o rapaz, o homem não entendeu, né? O rapaz não entendeu. Tentou explicar, mas não explicou de fato. Seja no hebraico ou no grego, a palavra unigênio só dá lugar a um progenitor. Isso aqui que a gente acabou de ver com aquela questão de Abraão e de Isaac e de Ismael, que isso não pode ser, isso é impossível, porque Isaac tinha um irmão mais velho e ele foi chamado de unigênito. Ambos tinham o mesmo progenitor, então isso aqui está errado. Pois se dizes que Jesus é filho de José, não estou dizendo, a Bíblia diz, né? A Bíblia, para quem não sabe, a Bíblia existem 3 passagens no Novo Testamento que diz que Jesus é filho de José. Então não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Ele diz: então excluiu por dedução Deus como Pai, e a palavra unigênito fica sem sentido. Ou a palavra unigênito não fica sem sentido, porque a palavra unigênito não tem esse sentido interpretativo que foi gerada por aquela ideia do verbo encarnado, entre muitas outras, que eu mostrei no blog evangélico. Então, excluiu que Deus como Pai e a palavra... Deus como Pai, isso aqui não tem sentido também, porque essa palavra filhos de Deus sempre foi utilizada antes mesmo de Yeshua. Sempre foi chamados filhos de Sete, de Adão, eles eram chamados de filhos de Deus. E eles tinham Deus como pai. Só que, claro que não era o pai carnal. É evidente isso. Então, essa aqui não tem o menor sentido. Então, tem 3 afirmações, as 3 alegações que não fazem o menor sentido. Então, eu mostrei aqui o Strong, que o Strong da palavra Yahid, eu teria aqui do dicionário. Aqui temos corretamente a palavra unido, ou seja, único, por implicação, amado, também solitário. A palavra amado é muito interessante, esse termo aqui, que essa palavra Yahid, monogênese, ela também significa amado. Pois é, a palavra amado também está dentro dessa passagem. Então, dessa palavra, a definição dela também é amado, ou seja, também pode traduzir que Yeshua é o filho amado de Deus. É altamente plausível essa interpretação. Não estou dizendo que ela é a única interpretação, estou dizendo que ela também é plausível. Ou solitário, uma pessoa querida, desolada, única, solitária. Aí eu disse, o termo Yahid não fica sem sentido, pois é polissêmico. Este mesmo termo foi utilizado dezenas de vezes na Torá e no Tanar e 9 vezes nos escritos nazarenos, todos como filho único. Só que os tradutores preferiram colocar diferente quando trata-se de Jesus como uma exceção à regra. E eles justificam isso academicamente com base na interpretação tríade de João 1, pois, segundo eles, ele já existia e foi gerado na eternidade. Agora, segundo sua própria concepção,
Em um mundo onde unigênito significa estritamente único genitor, como afirmas, então explica Hebreus 11:17, onde Yitzhak é citado como único unigênito de Abraão, sendo que Esav, aqui não é para ser Esav, que era para ser Ismael, eu errei aqui, é o mais velho, é que eu queria digitar Ismael de cabeça saindo Esav. Aí aqui diz, é utilizada a mesma palavra Yahid, que eu estava tentando falar no hebraico, mas aqui eu trouxe o estudo no grego, né? Mas eu vou tratar do hebraico aqui, que também é muito interessante o hebraico aqui, desse termo. Tá? Então eu quero fazer realmente uma exegese completa desse ponto aqui. Aí ele continuou fazendo vários comentários, só que o que aconteceu? Eu acabei não printando, as perguntas que ele fez depois disso, porque no final ele apagou o comentário. Então claro, eu respondi, mas eu não printei. Então ele apagou o comentário e eu acabo perdendo a minha resposta, mas eu consegui ainda recuperar as perguntas dele. Então ele fez ainda algumas perguntas, apesar de ele ter apagado o comentário dele, que era isso aqui, ó. Esse comentário aqui, que era o primeiro comentário, aí o resto das respostas subsequentes foram todas apagadas e eu não consegui recuperar. Então eu só peguei aqui na notificação e consegui pegar aqui as perguntas. Então ele ainda fez algumas perguntas. Beriano, quero ver você provar que o livro de João foi escrito originalmente... Não, desculpa, essa aqui é a sexta pergunta. A quarta pergunta dizia assim: Beriano tentou explicar, mas não explicou de fato. Veja no hebraico ou grego a palavra unigênito só dá lugar a um progenitor. Isso aqui ele claramente não entendeu, né? Como é a explicação que eu fiz, coloquei no dicionário, mas infelizmente as pessoas não têm a mesma capacidade de ter uma análise crítica do texto. E na quinta pergunta ele fez: Beriano não explicou, simples assim, enrolou com palavras difíceis, polissêmico. O livro de João foi originalmente em grego. Isso aqui não faz nenhuma diferença, tá, gente? Porque tanto no grego quanto no hebraico a definição é quase a mesma. E a palavra polissêmica é a palavra que a gente aprende no ensino fundamental. Polissêmico, ó. Sêmico significa o quê? Sentido. Poli é o quê? Muitos. Poli, sentido. Muitos sentidos. Então a palavra polissêmica é uma palavra que tem vários sentidos. Por exemplo, manga. Manga, ela pode ser manga de camisa, pode ser manga de comer, uma fruta. Enfim, existem várias mangas. Tem manga de várias coisas mais específicas, mas vocês entenderam o que significa polissêmico. Se fosse uma coisa que só existisse um sentido, aí seria o quê? Monossêmica. Então essa é uma palavra difícil. Aí eu expliquei para ele o que significava polissêmico e monossêmico, mostrei para ele que não tem nada de anormal, não é a palavra latim. Às vezes quando o pessoal gosta de falar um negócio difícil, fala em latim, né? Mas isso aí não tem para que ficar querendo fazer coisa difícil, até porque o intuito aqui é orientar. Se eu quero orientar, não tem para que eu ficar falando coisa que só eu vou entender. Então, e aí ele continuou aqui na sexta pergunta: Beriano, quero ver você provar que o livro de João foi escrito originalmente em aramaico. Os papiros mais antigos do Novo Testamento são em grego. Enfim, ele pulou totalmente a pergunta, os meus questionamentos que eu fiz com relação que eu perguntei para ele. Aqui, no caso, como é que é possível? Nós somos filhos de Elohim, então nós somos filhos... Enfim, eu fiz várias perguntas, ele não respondeu nenhuma, ele só mudou o assunto para dizer que não valia o aramaico, que tinha que ser o grego. Só que já estou fazendo isso tudo aqui já mostrando no grego, então não faz diferença nenhuma, mas eu vou mostrar no aramaico, no hebraico, desculpe. E ele continuou aqui insistindo, e eu acabei respondendo a pergunta mais óbvia, né? Pô, se você quer ficar discutindo isso, se é no grego ou no aramaico, daqui a pouco a gente vai estar discutindo o sexo dos anjos. Então não vai fazer diferença nenhuma. Responda primeiro as minhas perguntas e depois a gente continua. Ou então deixa aqui e você volta quando tiver argumento. E aí, ele vendo isso, ele apagou o comentário e ficou por isso, né? Então o que eu consegui recuperar, eu trouxe aí apagando aí o canal do rapaz. Então, vamos ver aqui a palavra no hebraico. Temos aqui a palavra Yahid. Vamos pegar aqui a palavra Yahid. Um minutinho. Tá difícil aqui.
Bora pegar aqui a palavra Yahid. Yahid. Vamos ver Yahid. Yahid é uma palavra que também é utilizada na Antiga Aliança, tá, gente? Que diz assim, ó: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e muita aflição. Peraí, aqui tem a palavra Yahid. Olha aqui, ó. E estou solitário. Opa, solitário. E o que essa palavra é? Que Yahid, porque conforme estou solitário. Yahid, solitário. Então, Yahid também significa solitário. Veja que não é uma definição único da espécie. Não, gente, isso aí é interpretação. Veja que os próprios teólogos falam isso, tá? Não é a definição, é a interpretação. Yahid não é Yahid, único da espécie, é uma interpretação. Então, vamos aqui em Jeremias 6:26, lembrando que essa palavra que é utilizada no Novo Testamento para designar Yeshua como Yahid Ha-Elohim, o Filho único do Eterno, o unigênito de Deus. Aqui diz Evel Yahid. Evel Yahid. Aqui temos: ó minha filha, meu povo, veste-se de saco, luto e lamento, volta-te sobre as cinzas, lamenta-te com um pranto amargurado, como quem chora a perda de um filho único. Então veja, eles não traduziram aqui como filho unigênito. Por quê? Porque aqui não está se referindo ao Mashiach, então eles colocam filho único. Tá? Então vamos aqui também a Amós, capítulo 8, versículo 10, diz: transformarei as suas festas sagradas em velório e todos os seus cânticos de júbilo em murmúrio de pesar. Farei com que todos vistam roupas de luto e rapem a cabeça em sinal de profundo lamento. Farei daquele dia um dia de dor e luto por um filho único. Novamente, a palavra aqui vamos ver qual a palavra que foi utilizada aqui? Isso mesmo, Yahid. Yahid. Então, vamos agora para o Novo Testamento. A palavra aqui utilizada é Ben Yahid. Ben Yahid é filho único, tá? Od Ben Yahid, tá? Vamos ver aqui. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. Opa, mas peraí, mas isso aqui não era para ser único filho? Então, mas aqui também, essa palavra Yahid também significa amado. Vamos ver aqui no Strong, tá? Novo Testamento Strong, temos aqui a palavra Yahid. A palavra Yahid, ele tem o Strong H3173. Vamos ver? Vamos ver. Yahid, único, sole, united, properly. United is sole. By implication, beloved. Beloved significa amado. Beloved, love, amor. Beloved, amado, uma pessoa amada. Also, lonely. Lonely é sozinho. Aqui, feminino, the life as not replaced. Aqui também diz darling, tá? Alguns tradutores, diz darling. Darling significa querido, uma pessoa querida, uma pessoa almejada. Não necessariamente ela é um filho único, mas ela pode ser uma pessoa darling, uma pessoa querida. Então, desolado também, desolate, only, se referindo a único, filho único. Então, só para alguém, caso esteja duvidando, vamos colocar aqui no Google Translate, caso alguém tenha dúvida ainda. Aqui, ó. Aqui, amado, solitário, tal, substituída, único, seja único, desolado, querido, enfim. Que já está muito claro que vocês estão entendendo do que eu estou falando, que unigênito ele não abrange somente um significado, ele não é monossêmico, ele é a palavra polissêmica. E que não necessariamente significa que você pode interpretá-la de qualquer jeito e dizer que essa é a verdade. Não, existem vários significados. Tá? Então, vamos aqui, Lucas 7:12. Diz o seguinte: ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do seu filho único. Novamente a palavra do Novo Testamento aqui se referindo a Yahid. Mesma coisa. Lucas 9:38 diz: de repente, o homem surgiu do meio da multidão, chamando em alta voz: mestre, suplico-te que socorras meu filho, meu único filho. Veja, único filho, novamente, o que é? Aqui, o termo utilizado é, vamos ver, Ki Bnei Yahid. Ki Bnei Yahid Hu.
Ele. Hu significa ele. Aqui, ó. He, she, it. Aqui, né? Só é he. Ele. Hu. Então, que significa conforme, porquanto, porque. Veja, porque Bnei, meu filho, Bnei significa filho. Bnei, filho, Yahidi, desculpe. Yahidi, o meu único. Yahidi já é um possessivo, já está no possessivo de Yahidi, que é o meu único filho. Ele. Então, porque ele é meu único filho. Ele. Colocou no final ele. Deveria estar desesperado esse homem para falar isso. Ele, no final da frase. Aqui diz: socorras, meu filho, meu único filho. Aí ele fala ele. Mas eu colocar aqui na tradução porque não ia ficar fazendo muito sentido no português. Porque daria no sentido lembrar que ia dizer que ele está desesperado, assim, sabe? Ele! Mas muito interessante aqui. Vamos ver João 1,14 que diz assim: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Olha aqui, chegamos ao principal aqui. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra aqui, de novo, é a palavra, vamos ver, Ben Yahid. Novamente, a mesma palavra utilizada em todo o Novo Testamento para unigênito é a palavra Yahid, que significa, é uma palavra polissêmica que pode significar amado, único, querido, pode significar solitário, pode significar N coisas. Eu não estou falando isso nem segundo o dicionário, estou falando isso segundo o dicionário e a Bíblia, porque a Bíblia traduz dessa forma. Então, se a pessoa vai discordar disso, a pessoa tem que discordar do dicionário e da Bíblia. Então, essa pessoa vai se basear em quê? Em invento, né? Não faz nenhum sentido. Então, bora pegar aqui eu separei também aqui a palavra Ha-Yahid, que é o único, né? Ha-Yahid, com het no começo, que é um prefixo de um artigo definido, só para ter mais base do que eu estou falando aqui. Tem Zacarias 12:10, que diz aqui, que é uma profecia messiânica, e aquele a quem eles mesmos transpassaram, tá? Então eles vão ver o Mashiach, eles olharão para a minha pessoa, aqueles a quem eles mesmos transpassaram, e plantearão e se lamentarão por ele, a quem chora a perda de um filho único, Yahid, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte do primogênito. Ainda bem que o tradutor não botou ele maiúsculo aqui, então tá certo mesmo. Então, isso aqui é da King James, e a palavra aqui se referindo é a palavra, vamos ver, Ha-Yahid, aqui ó, Ha-Yahid, então, do filho, verão o filho único, filho unigênito, ou único, tá? O primogênito, cadê? Aqui, filho único, que realmente uma pessoa quando perde um filho único é um choro, uma lamentação, principalmente nos tempos antigos, quando as mulheres elas não tinham direito à herança. Então isso aí realmente era um choro de você perder a vida. Então, aqui diz em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, o filho unigênito, Ha-Yahid, novamente aqui, ó. Vamos ver. Et Elohim lo ra'a Adam Molam Haben, aqui, Ha-Yahid. Então vemos de novo aqui a palavra Ha-Yahid. Novamente, aquele que nele não é condenado, nome do Filho do Gênito de Deus. Tá? Então aqui novamente a palavra é Ha-Yahid Le Elohim. Aqui ó, temos aqui ó, Haben, ó, interessante aqui ó, Haben, o Filho, Ha-Yahid, único, Le Elohim, de Deus. Então, temos aqui a palavra, uma frase completa da nossa discussão aqui. Vamos João 5:44 diz: como podes crer, pois que recebeste honra uns dos outros, mas não busquei a glória que vem do Deus único. Então aqui a palavra se referindo a Deus também pode ser a palavra Yahid, como você pode ver aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Por quê? Porque a palavra Yahid também pode significar único. Vamos passar para outra passagem aqui. Tá? Eu não achei aqui. Eu não vou perder muito tempo para não ficar muito longo.
Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adúlteras à graça do nosso Deus, em libertinagem negar a Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Veja a palavra único aqui. Aqui ele não está falando nosso unigênito, soberano Senhor, mas aqui ele está falando nosso único, Yahid, soberano Senhor. Então aqui ele não está falando nosso único da espécie, soberano Senhor. Isso aí não faria o menor sentido. Único gerado, já pensou? Nosso único gerado, soberano Senhor. Ele foi gerado pelos apóstolos? Não, ele foi gerado por Deus. Então não faz sentido. Então, eles teriam que dizer o único gerado de Deus, por parte de Deus. Então, bom, eu tratei todas as passagens com relação à palavra unigênito. Peguei todas as passagens com relação à palavra unigênito. E agora vamos para alguns questionamentos que surgiram alguns questionamentos e alguns comentários a qual eu anotei, literalmente da forma como foi falada, eu anotei dessa pessoa. Então, fala-se o seguinte, fazer alguma correção. Essa pessoa disse que Adão é chamado de filho de Deus e pode ser considerado unigênito. Ele se baseou em Lucas 3:38. Vamos ver. Lucas 7 Adão. Aqui, Adão de Deus. Ele baseou nessa passagem aqui. Tal, filho de Cainã, filho de Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Então a pessoa, ela pegou essa passagem aqui para dizer que Adão, ele era filho unigênito de Deus, e se Adão é unigênito de Deus, então Yeshua também só que acaba sendo uma complicação para ele mesmo, porque ele disse que Yeshua foi o único que foi gerado dessa forma milagrosa, que para ele foi uma mulher gerar um filho sem ter a semente do pai. Então, aqui ele compara com Adão, só que acontece que se ele falar isso, ele acaba se contradizendo. Por quê? Porque se a palavra unigênito é único da espécie, então como é que ele é único da espécie se Adão ele também foi da espécie? Então ele não é único, ele é o segundo da espécie. Então ele tem contradição nesse próprio entendimento. Então às vezes as pessoas esquecem de pesquisar antes de fazer suas alegações, né? Então Adão não pode ser chamado de unigênito. Essa pessoa falou que Adão pode ser chamado de unigênito. Não, Adão não pode ser chamado de unigênito. Por quê? Primeiro, porque ele nunca foi chamado de unigênito. E segundo, que a palavra unigênito não significa necessariamente que a pessoa foi gerada do próprio Eterno. Não quer dizer que Adão não foi gerado, mas isso não significa que ele pode ser chamado no sentido de que foi gerado unigênito. Claro, você pode considerar que ele foi chamado amado por Deus, e que ele foi gerado através da terra, que ele foi gerado pelo poder de Deus, mas não que ele tem o mesmo significado da palavra que foi utilizado para Yeshua. Por quê? Porque Adão pecou. Sabendo que Adão pecou, não tem como ele ser chamado amado de Deus e que ele estava pleno de Deus. Por quê? Porque ele pecou. Então, infelizmente, não tem como ele ter dado dentro do contexto bíblico, ser chamado de um título da qual Deus se agradaria 100%. Então, aqui diz, né? Ele tomou isso também como base. Adão, o segundo Adão é espiritual. 1 Coríntios 15:46 diz: mas não é o primeiro espiritual, senão o animal depois do espiritual. Engraçado, deixa eu pegar aqui. Ele utilizou essa passagem aqui como um argumento. Só que esse argumento acabou sendo meio contraditório. Por quê? Porque aqui diz: Adão foi o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o primeiro espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Então, isso aqui é bem interessante, né? Porque na narrativa bíblica realmente relata Yeshua como filho de Deus de forma espiritual. Então, não natural. Então, Yeshua não é o filho carnal. As pessoas invertem aqui o sentido. Dizem que Yeshua é o carnal, né? E Adão, o espiritual. Não, é o contrário, gente. Aqui está dizendo claramente, assim, o natural é Adão e depois que é o espiritual. As pessoas parece que não leem o texto, né? Então, o primeiro homem foi formado do pó da terra. O homem
O segundo homem é dos céus. Dos céus o quê? Carnal ou espiritual? Gente, o contexto está dizendo que é espiritual. Aqui diz que é espírito vivificante. Espírito no hebraico é o quê? Ruach. Ruach é o quê? Vento, mover, ou seja, atuação. Então, é uma atuação boa, uma atuação que veio dos céus, atuação de quê? De Deus. Por isso que ele é chamado de Filho de Deus. Então, é uma coisa bem simples quando você olha para o hebraico. Quando você olha para o português, você cria regras que vai gerar vários problemas, várias coisas, vários misticismos, mas quando você coloca no hebraico não existe isso. Então, assim como temos a imagem do homem terreno, recebemos de igual modo a imagem do homem celestial. Então veja que sempre está colocando nesse sentido. Quando Yeshua diz eu desci do céu também, dá esse sentido. Então é bem interessante isso aqui, tá? A pessoa acabou falando que filho unigênito define-se como único da espécie. Eu já falei sobre isso, como eu já provei aqui, não pode ser isso. Não tem como isso, é uma interpretação baseada no verbo encarnado e que não faz o menor sentido. Ele também falou, ao negar que Jesus é filho de José, está negando que ele é unigênito. Novamente, não tem nada a ver isso, né? A pessoa claramente ela não fez nenhum estudo, não buscou o léxico da palavra. Ele infelizmente não se aprofundou no tema para poder fazer essas alegações, só procurou realmente em alguns blogs evangélicos, e no blog evangélico ele infelizmente pegou essa interpretação que ele falou que é interpretação e misturou com definição e virou uma salada. E aqui eu desmistifiquei, já voltei, retornei toda a salada mostrando nas escrituras. Infelizmente não é assim que todo mundo resolve. As pessoas resolvem às vezes as pessoas acham que a pessoa tem tamanho, a pessoa está certa, né? Infelizmente a gente tem que lidar com isso. Então aqui diz, ou ele é unigênito de José ou unigênito de Deus, pois monogênese é o único da espécie. Eu já falei disso, então não vou falar mais sobre isso. Romanos 5,18 diz, Adão é filho unigênito de Deus. Então, deixa eu pegar aqui. Romanos 5,18, o que é que diz aqui? Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo, porquanto assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida de todos os homens. E aqui ele disse o quê? Adão é filho unigênito de Deus. Isso aqui naquela ideia que ele falou que Adão era unigênito de Deus. Isso aqui não faz o menor sentido. Sendo assim, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Bom, ele tirou essa passagem aqui para dizer que Adão era unigênito de Deus. Eu não lembro por que ele falou isso, mas não faz nenhum sentido. Quem crê que Yeshua é filho de José, isso aqui foi as palavras aqui tiradas, extraídas dessa pessoa aqui, essa pessoa que eu acabei censurando. Uma pessoa que estiver assistindo o vídeo, ela provavelmente não vai saber quem é, mas eu anotei aqui, aí quem quiser saber quem que é, aí realmente disser que eu estou mentindo, que essa pessoa não falou isso, aí eu posso mostrar, né? Mas ele disse aqui, quem crê que Yeshua é Ben Yosef, que Yeshua é filho de José, que é isso que eu defendo, que Yeshua é Ben Yosef, que Jesus é filho de José, conforme os 3 relatos da Nova Aliança. Ele disse que quem crê nisso aí, que Jesus é filho de José, descrê que Yeshua é unigênito e descrê da Nova Aliança, o que não faz o menor sentido, porque a Nova Aliança afirma que ele é filho de José. Aí ele diz aqui, já está em condenação. Eu gostaria de saber aqui de onde é que ele tirou essa afirmação. Então vou botar a interrogação, que eu realmente não conheço. Aí ele diz aqui, falar que deve se arrepender. Isso aqui foi outra frase que ele falou. Falar que deve se arrepender, deve guardar a Torá, mas diz que Jesus é filho de José. Gente, sendo bem sincero aqui para vocês, vocês acham que se arrepender... O que vocês acham? Se arrepender e guardar a Torá, o que é mais importante? Você se arrepender e guardar a Torá? Isso tá errado? Não, gente. A gente tem que se arrepender, fazer techuvá. A palavra techuvá, inclusive, é citada na Nova Aliança várias vezes, inclusive por Yohanan Hamatbil, que é João, o imensor.
ele fala várias vezes para se arrepender, já citou várias vezes techuvá. Techuvá significa o quê? Se arrepender. Por que quando a gente faz techuvá a gente está lendo Torá? Por quê? Porque a Torá é o ensino, a instrução. Se a gente está lendo a instrução é porque a gente está o quê? Arrependido. Se arrependeu dos pecados que a gente cometeu. Infelizmente, somos pecadores. Então temos que assumir que pecamos e devemos voltar. Devemos ler a Torá todas as semanas, todos os dias, como diz nos Salmos. Então, ele fala pejorativamente que falamos que devemos se arrepender e falamos que devemos guardar a Torá, mas diz que Jesus é filho de José. Gente, esse assunto não é tão relevante quanto Torá e se arrepender. O fato de qual semente, de qual gene que Jesus herdou na hora que ele nasceu, isso aí não é mais importante do que a mensagem dele. A gente não acredita que Yeshua seja o Mashiach pela forma que ele nasceu, pelo jeito que ele nasceu, porque ele nasceu de um jeito diferente dos outros homens. Não, a gente não acha que ele é o Mashiach por causa disso. A gente não acha, nem acha que ele é o Mashiach. A gente tem certeza que ele é o Mashiach. Por quê? Por causa das palavras que ele disse, por causa dos seus atos de fé, por causa do seu testemunho, porque ele guardou a Torá do começo ao fim e falou que devemos fazer igualzinho a ele. Então, a gente não segue Yeshua porque ele nasceu de um jeito milagroso, porque fez um milagre. Não, a gente crê em Yeshua, a gente guarda os mandamentos por causa do testemunho de vida que ele deu. Isso aqui pouco interessa. A pessoa já está dizendo que eu vou ser condenado porque... Enfim, vamos pular isso. Aí ele disse, abre aspas, isso é condenação na certa, é pecado contra o Ruach HaKodesh. Para quem não sabe, pecado contra o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, é o pecado que não tem perdão. Tá? Isso é quando você faz, por exemplo, o que o faraó fez, o faraó do Egito. Então, você ir contra você dizer que uma manifestação um ato do Eterno, um tzedakah, é uma injustiça. Isso aí é um pecado, é o máximo de pecado que você pode cometer na sua vida. É você atribuir uma obra do Eterno a algo totalmente oposto. Então isso aí é inverter. Tá? Isso é um caso muito raríssimo que você encontra. É alguém tipo ajudar um pobre, se dar a vida pela pessoa e dizer que aquilo ali foi uma tolice, que aquele homem estava com um espírito imundo. Isso aí é uma coisa um pecado horrível. A pessoa está claramente buscando aquilo e a pessoa acabou falando que eu estou nessa condenação aqui, que não faz o menor sentido, né? Mas vamos pular isso aqui, né? Eu não sei nem porque eu anotei isso aqui, tá? Realmente, não sei nem porque eu anotei isso aqui, não deveria nem estar falando disso. Deixa eu pegar aqui que eu queria. Eu tava aqui querendo ler várias indagações. Então aqui falou-se o seguinte: ele, né? Abre aspas, negam frontalmente o testemunho de Lucas 1, 30, 42 e Mateus 1, 18, 22. Para quem não sabe, aqui no caso, eu já fiz aquele vídeo falando que Jesus é filho de José e tinha um relato dizendo que Jesus não é filho de José e eu mostrei aqui os erros, como eu já tinha dito no início do vídeo. E aqui ele diz que essa primeira alegação aqui, que Jesus é filho de José, como diz o Novo Testamento, ela está incoerente com Lucas 1, 30, 42 e Mateus 1, 18 a 22. Então vamos ver aqui, o que tem aqui nessas passagens que diz, nossa, tem alguma coisa aqui que está totalmente errado. Vamos ver. Mas o anjo lhe revelou a Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Estamos vendo aqui 30, 42, Lucas 1. Eis que engravidará e dará às luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Ele será grande e será chamado Benei Elohim, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Até aí tudo bem. E ele, com E maiúsculo, está errado, reinará para sempre sobre o povo de Jacó e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Por quê? Porque ela era virgem. Ela não tinha relação sexual com homem. Ela perguntou: mas anjo, como é que eu darei a luz a um filho? Ele falou aqui no presente. Como é que eu daria luz a um filho
se eu não tive relação sexual com homem nenhum? A palavra que é utilizada para relação sexual aqui, inclusive a palavra, deixa eu pegar aqui, qual que é a palavra? Deixa eu pegar aqui, qual que é a palavra? Aqui. Yodat. Yodat ish. Não tive relação com homem algum. Yadat ish. Ish é homem. Ishá, mulher. Então, aqui ela disse Yadá significa conhecer literalmente, mas é utilizado várias vezes como uma relação lícita. Então, como é que Maria pergunta, como é que eu vou ter um filho se eu não tive relação com homem nenhum? Isso aí é impossível. Possível. Aí, então, o anjo esclareceu. O Ruach HaKodesh virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Veja, o Ruach HaKodesh é o quê? O poder do Eterno. O poder do Eterno vai cobrir ela e ela fará nascer dela o Filho de Deus, o Bnei Elohim. Até aí, tem alguma coisa dizendo que ele será filho do próprio Eterno? Não, está dizendo que o poder de Deus cobrirá ela e fará nascer o filho. Isso está dizendo que o filho que vai nascer é um filho carnal do Eterno? Não, está dizendo apenas que o Ruach HaKodesh será uma ferramenta. Se o texto quisesse dizer que ele ia nascer e ia ser um filho carnal do próprio Eterno, ele colocaria no texto que seria o filho do Eterno com ela. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está sendo claro, específico nisso. Ele está dizendo que a ferramenta, o intermediador, aquele que vai agir, será o Ruach HaKodesh. Mas não que ele vai gerar nela o filho do próprio Eterno. Não tem nada dizendo, sendo claro aqui. Tá? Aí ele disse sobre Isabel, teu parente também dará luz, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Então, ela falou aqui, como acontecerá isso, pois jamais teve relação com homem algum? Então, o que o anjo já colocou já é uma repreensão aqui. Olha, para Deus não existe nada impossível. E veja, ela já conhecia José. Então ela aqui já conhecia José e ela disse, o anjo falou para ela, para Deus não existe nada impossível. Então, por que o anjo repreendeu ela por ter dito isso aqui? Não teve relação com homem nenhum, se a alegação dela estava errada. Porque de fato ela disse que ia receber um filho, ia gerar um filho de homem, veja, de homem, que ela cita aqui, ó, homem. Ela não disse, como isso acontecerá, pois eu não conheci o próprio Eterno, não tive relação, não fez nada. Por que ela fez essa pergunta e foi repreendida? Por quê? Porque ela iria ter um filho e o filho iria nascer, ia ser da genética de quem? De Yosef e dela. Por quê? Porque ela era casada com Yosef. Então, se uma pessoa for eunuco e pedir para Deus, Deus, me dá um filho, eu sou eunuco, não posso ter filho. E aí a esposa dele fica grávida, como é que um eunuco vai gerar um filho? E o filho que vai nascer da mulher vai ser de quem? Vai ser do eunuco. Ele não pediu um milagre? Se acontecer um milagre com a esposa do eunuco, então o filho que dará a ele não será do próprio Eterno, será do eunuco, não foi ele que pediu. A pessoa diz, mas isso é impossível. O anjo está dizendo aqui, para Deus não existe nada impossível. Diante disso declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Veja, ela já está dizendo, faça conforme a tua palavra. Alguma coisa foi dita aqui com relação que o filho dela não seria filho de José? Existe algo aqui dizendo assim, olha, mas não se esqueça, José não vai ser o pai não, viu? Ele vai ser só o adotivo. Ele não vai falar não vai falar que ele não vai falar que ele é o pai. Ele tá ali só de como diz, enfim, não gosto de falar ditado não. Aí diz aqui, né? Em seguida o anjo partiu. Aconteceu alguma coisa aqui de místico? Não, é só isso. Durante aqueles dias Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem e tal. Chegou na casa de Zacarias, que é o pai de Isabel.
Foi assim que Isabel saudou Maria, e o bebê agitou em seu ventre, e conforta que Deus com bendita és tu em todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Aí, o que aconteceu aqui? A pessoa disse que eu estou descaradamente, quando eu falo que Yeshua é filho de José, eu estou descaradamente. Não, ele não falou descaradamente, não, ele falou frontalmente. Tá? Frontalmente indo contra isso aqui. Vocês viram alguma coisa aqui que contraria, que diz que ele não é filho de José? Se sim, bota aí nos comentários. Se não, deixa aí nos comentários também que eu quero saber o que, é que vocês têm a dizer. E ele falou também que Mateus 18, Mateus 1, 18, 22 também. Eu estou negando. Peraí, deixa eu pegar a palavra aqui. Estou negando. Opa. Estou negando frontalmente, tá? Não estou negando de qualquer forma, estou negando frontalmente. Ele disse: o nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, a sua mãe, prometida em casamento a José. Olha, estava prometida em casamento para quem? José. Era outro homem? Não. Era Zacarias? Não. Zacarias era a cunhada dela. Zacarias era a cunhada de José. Não era José. Então, estando Maria prometida em casamento com nenhum homem além de José. Tá? Antes que coabitasse, achou-se grávida pelo, deixa eu pegar aqui, pelo Ruach HaKodesh. Palavra aqui utilizada, deixa eu pegar aqui. Aqui. Pois a criança que nela foi concebida foi pelo Ruach HaKodesh. Ou seja, o Ruach HaKodesh aqui foi uma ferramenta para o quê? Ferramenta para induzir a gravidez dela. Por quê? Porque o Mashiach ele não podia vir de vontade do homem, porque ele tinha que ser um segundo Adão. O segundo Adão não foi pela vontade do homem. Então, o Mashiach ele também não podia ser pela vontade do homem. Então, ela fez o quê? Que ela gerasse um filho sem ser a vontade do homem. É difícil entender isso aí? Que é o que o relato do Novo Testamento deixa claro. Eu estou indo contra o Novo Testamento? Não, estou dizendo exatamente o que ele está dizendo. Não estou criando nenhuma teoria, não estou criando nenhuma mística. Estou dizendo o que está escrito. Só que dizer o que está escrito parece que é uma coisa bem difícil nos dias de hoje, né? Então, a criança que está nela foi concebida foi pelo Ruach HaKodesh. Eu vou acelerar aqui porque eu não quero estender muito. E ele vai ter um menino e você dará um nome. Deixa eu pegar aqui no hebraico. Essa parte aqui no hebraico é bem interessante. Aqui. Ele dará à luz a um filho e porá o nome de Yeshua, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Aqui, inclusive, é muito interessante aqui a palavra, essa passagem aqui no versículo 21, ela começa assim: Vehi yoledet ben vikaratá, et shemo, deixa eu pegar aqui, et shemo Yeshua ki hu Yoshia, et amor meratoteichem, tá? Vehi yoledet ben vikaratá, et shemo Yeshua ki hu Yoshia, et amor meratoteichem. Então, aqui a palavra, por que eu estou destacando esse versículo? Por quê? Porque esse versículo é muito interessante. Porque aqui diz: Vehi yoledet ben vikaratá, ele darás à luz a um filho, e lhe porás et shemo, e ele chamará, et shemo e ele chamará, Yeshua, aqui Yud Shin Vav Ain, Yeshua, diz aqui, Yeshua, que porquanto, lembra que a palavra kaf mais Yud é porquanto, ou seja, uma explicação, porquanto, conforme, a palavra que, conforme, porque, é uma explicação. Essa palavra aqui, esse termo, que é porquanto, uma explicação. Que hu é ele, em hebraico, e Yeshua. Então aqui temos uma explicação do porquê que o nome dele é Yeshua, nesse versículo 21. Yeshua, olha, Yud Shin Vav Ain, que hu Yoshia, Yud Vav Shin Yud Ain. Ou seja, isso aqui ele está explicando por que o nome dele é Yeshua. E esse versículo, se você colocar no grego, não vai fazer sentido nenhum. Tá? É um detalhe, não vai fazer sentido nenhum no grego. Se você colocar no português também não faz nenhum sentido. Ó.
você porá o nome dele Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados. Você entendeu isso aqui? Não. Por quê? Porque não foi escrito em português, óbvio. Então, se você botar aqui em grego, também não vai fazer sentido. Se você colocar russo, não vai fazer sentido. Se você colocar, sei lá, babilônico, não vai fazer sentido nenhum. Se você colocar fenício, aí vai fazer menos sentido ainda. Se você colocar egípcio, aí você voou na maionese. Só que aqui, esse versículo é um versículo que só dá para entender em hebraico. Por quê? Porque ele está explicando o nome. Se o nome está sendo explicado, então a resposta tem que ficar coerente com o nome. Óbvio. Se a explicação do nome tem que ser coerente com o nome. Se o nome dele é Yeshua, então a explicação dele deve ser dentro do termo Yeshua. E o Yeshua é uma contração do verbo Yoshia, que significa salvará, que é a salvação. Então, é mais um motivo aí, uma prova inconfundível de que o nome Yeshua é o nome correto, porque segundo o testemunho de Matitiahu, o testemunho de Mateus, realmente aqui temos o nome dele verdadeiro, que é Yeshua, não tem dúvida disso. Eu sei, então eu não posso falar Jesus. Não, você pode falar Jesus, você pode falar o que você quiser. Por quê? Porque o nome equivale aos méritos. Tá? Então, se você fala Yeshua, você está se referindo aos méritos dele. Se fala Jesus, também pode ser. E Jesus também, então tanto faz o jeito que você fala com ele. Só não vai chamar Yahusha, sei lá, o nome que você quiser falar aí, porque é realmente não é porque é pecado não, mas é porque você acaba descredibilizando a escritura com um nome maluco aí, dizendo que tem um nome, cada um inventa de um jeito, né? Mas aqui diz, né, que Yeshua Kihu Yoshia, é Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados, Mercatotehem. Então, é um versículo que mostra porque que o nome dele é Yeshua. Originalmente falando é Yeshua, não tem como fugir disso, biblicamente falando é Yeshua, tá? Então aqui temos outro aqui, Vekal Zot, Haitá. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Não sei nem porque eu li essa passagem em hebraico, não tinha nada especial nessa passagem. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o Senhor a palavra do seu profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aqui ele disse que eu estava negando aqui também essa passagem. Não, ela gerou o filho virgem. Não é porque o filho dela não é porque Jesus é filho de José que ela não gerou virgem. Não, simplesmente o anjo chegou lá e, ao invés de pegar a semente do Eterno e colocar em Jesus, como tentam incitar, não, ele pegou a semente de José e colocou em Maria. Desculpe. Como tentam dizer que pegou a semente do Eterno e colocou dentro de Maria e gerou o filho, que foi o Mashiach. Não, é simples. Pegou a semente de Yosef e colocou em Maria e ela gerou o filho. Como é que a gente sabe disso? Porque na escritura diz que ele é Ben Yosef. Se ele é Ben Yosef, a única possibilidade é que geneticamente ele deve ter vindo de Yosef. Então, não tem como dizer que ele é outra coisa, senão Ben Yosef. Aí a pessoa fala, Ben Yosef é errado. Não faz o menor sentido dizer que Yeshua não é Ben Yosef, quando a escritura deixa muito claro que ele é Ben Yosef em 3 passagens. Então, onde que está aqui nessa escritura? Ele falou que frontalmente essa passagem, essa parte aqui está dizendo que eu fui contra essa parte aqui. Me explique aí. Você viu alguma coisa nessa passagem aqui, em algum lugar, dizendo que José não é pai de Jesus, ou que Yeshua teve o filho do próprio Eterno? Você viu alguma coisa aqui? Realmente eu não estou conseguindo enxergar. Tem que ser alguma coisa. Realmente a pessoa tem que estar vendo além do que está escrito para poder chegar numa conclusão dessa. Então, diz claro que você vê que claramente está se referindo a José como pai dele. Diz até aqui, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Ruach HaKodesh. Então ele não está dizendo, olha, que ele temia que aquele filho não fosse dele.
E com essa afirmação, ele entendeu que o filho era do quê? Dele. Aí a pessoa diz, não se preocupe, o filho não é que o filho não é seu, mas é que de fato o filho não é seu. Ele ia continuar preocupado, do mesmo jeito. Então, é uma coisa bem engraçada, realmente as pessoas tentam desvirtuar o que está na escritura, né? Então, fala que deve guardar a Torá, mas enfim, não tem muito o que fazer aqui, não. Bom, a pessoa que falou isso também, ela chegou a uma conclusão bem estranha. Ela acabou repetindo também que Coniarro, a maldição de Coniarro estava perdurando até os dias de hoje. Porque essa pessoa tem uma crença que é o seguinte, ele diz que a genealogia de Mateus 1, ele é a genealogia de José. E se vocês forem ver no vídeo anterior, no vídeo de José, que eu vou deixar aí na descrição, eu expliquei isso certinho. Ele disse que eu disse claramente, né, mostrando na Bíblia que não era bem assim. E na teoria dele, nessa teoria aqui, ele diz que Jeconias ele está amaldiçoado por causa de uma maldição que realmente existe. Tá? Realmente existe aqui. Deixa eu pegar aqui. Jeremias. Deixa eu ver. Aqui, Jeremias 22:30. Jeremias 22:30. Ele diz assim: assim assevera Adonai: registrar que este homem não tem filho, homem que não terá sucesso em seus dias, pois nenhum de sua geração, da sua descendência, aqui a descendência hebraica é Toldot, aqui ó. Assim, nenhum prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará. E uma geração, uma Toldot, em hebraico, dura quanto tempo, segundo Salmos? 70 anos, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Então, essa maldição que durou 70 anos, que aqui diz, da sua geração, ou seja, 70 anos, ela se cumpriu aonde? No reinado de Nabucodonosor, no exílio da Babilônia. Veja, ele era o anel de selar da mão direita, ele foi arrancado, ou seja, mesmo que ele fosse o anel de selar da mão direita, ele teria sido arrancado. E aí essa maldição estava sobre Jeconias. E na teoria desse pessoal que entende dessa forma, eles dizem que essa genealogia aqui estaria amaldiçoada, que essa daqui seria a genealogia de José, e José não poderia ser pai de Jesus, porque senão ele não poderia herdar o trono de Davi. Por quê? Porque Jeconias é da descendência, a descendência de Jeconias estaria corrompida com essa maldição de não poder herdar o trono de Davi, e José estava nessa descendência. Só que o que acontece? Aqui não faz o menor sentido. Por quê? Por inúmeros motivos. A pessoa insistiu nisso, mas olha, não faz o menor sentido. É tipo, veja, primeira coisa, se os descendentes de Jeconias eles estivessem realmente sobre essa maldição, então não faria sentido o Zorobabel, que era o seu neto, herdar o trono de Davi. Aí você diz, pô, mas José não pode herdar o trono de Davi nessa maldição, então como é que Zorobabel herdou o trono de Davi? Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Ageu. Cadê? Era Ageu 2. 20. Aqui. Eu tornarei governador do meu povo, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel. Afirma o Senhor: eu te farei como o anel de selar, porquanto eu te escolhi. Ó, lembra que ele não podia ser o anel de selar? Aqui, ó, anel de selar. Porquanto eu te escolhi. Lembra que ele não ia ser governador de Judá? Lembra que ele não ia herdar o trono de Davi? Aqui, ó. Dizer a Zorobabel, governador de Judá. Ué, como é que ele é governador de Judá se está sob maldição de que ele não reinará o trono de Davi? Então veja que a pessoa, ela não... É complicado, né? Diz que ele não herdará o trono de Davi. Aqui ele é governador de Judá. Diz que ele não prosperará, ele prosperou. Diz que ele não será o anel de selar, aqui ele farei como o anel de selar. Então como é que pode ele estar sobre maldição se ele fez tudo o contrário ele fez tudo o contrário que a maldição dizia que ele não era para fazer? Por quê? Porque aquela geração durava o quê? 70 anos. Quanto tempo eles passaram na Babilônia? 70 anos. Tá? Então, Mateus 1. Vamos lá, Mateus 1.
Diz aqui, ó. Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo que foram levados cativos para a Babilônia. Por quê? Porque ele estava sob maldição. Veja, era ele e seus irmãos que estavam sob maldição, a sua geração. Aí depois do exílio da Babilônia, depois que acabou a maldição, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel. Então, não faz sentido José aqui, do pai de Jesus, estar amaldiçoado com essa maldição de não herdar o trono de Davi. Isso faz o menor sentido. Não faz o menor sentido isso aqui. Então, mesmo que existisse um sentido nisso, mesmo que Zorobabel não existisse, vamos dar um exemplo. Vamos citar uma situação louca que Zorobabel não existisse. Vamos dizer aqui, Zorobabel não existe. Tá bom. Então vamos então aqui para Lucas. Lucas 3. Lucas 3. Cadê? Zorobabel, filho de Salatiel, tá? Deixa eu ver aqui. Matias. Deixa eu ver. Inadab, Nachon, Judá, Simeão. Aqui. Zorobabel, Ben Salatiel. Se Jeconias, aí ele diz o seguinte, né? Na teoria dele, a genealogia que não está corrompida é a de Lucas 3. Por quê? Porque não tem Jeconias, e de fato não tem. Só que aqui tem quem? Tem Zorobabel, filho de Salatiel, que é exatamente o mesmo Zorobabel, filho de Salatiel, lá daquela outra da genealogia, que ele diz que supostamente é a de José, que na verdade é de Maria. Ainda por cima tem isso. Ele diz que a genealogia que é de José, ele diz que é de Maria ele diz que é de José. Ainda faz essa inversão. Mas vamos dizer que ele está certo, Aqui a de Zorobabel, temos aqui Zorobabel. Zorobabel é neto de Jeconias. Se Jeconias está amaldiçoado, então Zorobabel também estava. Por quê? Porque Zorobabel está nessa genealogia daqui de Lucas 3. E não é não, é outro Zorobabel. Não, é esse mesmo Zorobabel. Por quê? Porque ele também é filho de Salatiel. Não existia outro Zorobabel filho de Salatiel, senão aquele mesmo. Então, aqui ele estaria aqui sob maldição também. Então, Maria e José estariam sob maldição de não herdar nenhum filho, que seria herdar o trono de Davi. Então, no próprio entendimento dele, não faria sentido nenhum, seria contraditório. Na própria crença dele, Jesus não tem como herdar o trono de Davi. Por quê? Porque as duas maldições estão, as duas genealogias estão amaldiçoadas. Só que qual que é o problema daqui? Primeiro erro. Vamos citar, primeiro erro. Jeconias foi amaldiçoado por uma geração. Não foi pela vida de todos os seus progenitores, não. Foi uma geração. Uma geração dura 70 anos. Quanto tempo eles passaram na Babilônia? 70 anos. Então, outro erro, segundo erro. Isso aqui, essa epístola de Lucas 3, 28, essa genealogia, ela não é de Maria. Começa por aí. Essa aqui é a genealogia de José. Porque diz aqui, ó, Jesus tinha cerca de 30 anos quando iniciou seu ministério e ele era filho de José. Ele era considerado filho de José. Que tem como se dizia, que a palavra certa era considerado filho de José, filho de Eli. Ou seja, todos sabiam que ele era filho de José, filho de Eli. Então, aqui é a genealogia de José. Por quê? Porque aqui tem José. José é filho Ben Eli. Só tem um José, filho de Eli. Tá? Então, aqui na genealogia de Mateus 1, que é a genealogia de Maria. Como é que eu sei disso? Porque aqui tem Jacó gerou José. Veja, aqui é outro José. Não é José filho de Eli, aqui é José filho de Jacó. Aí o pessoal inventa cada teoria dizendo que aquilo ali é uma genealogia de pais mortos que deram direito para outra pessoa. Não faz o menor sentido. É uma teoria que não está na escritura. A escritura não deixa claro que um morreu, aí outro tirou de direito. Enfim, a Babilônia é aquela explicação. Aqui a explicação é simples. O aramaico ele traduz corretamente a palavra marido aqui como pai. Então Jacó gerou José e José, pai de Maria. Então o nome do pai do pai de Maria também era José, assim como ela tinha um marido chamado José. E José era um nome muito comum naquela época, assim como é nos dias de hoje. José do Egito também tem o mesmo nome, Yosef. Então aqui é Yosef ben Yaakov. Yosef ben Yaakov que gerou Miriam.
E Miriam gerou Jesus. Veja, como é que eu sei que aqui é a genealogia de Maria? Porque o último citado aqui é Maria. Como é que eu sei que a genealogia de Lucas é a genealogia de José? Porque o último citado é José. É coisa simples, mas as pessoas não enxergam isso, tá? É uma coisa simples, tá? E outra coisa, a pessoa que diz que essa genealogia aqui é a genealogia de José, ela também cai no erro matemático. Por quê? Porque a palavra aqui, quando você coloca aqui José aqui como se fosse marido de Maria, fica faltando exatamente uma geração. Então veja, essa interpretação de que essa passagem aqui é a genealogia de José é tão maluca que até erro matemático gera. Por quê? Porque aqui diz que são 14, 14 e 14 geração, ó. 14 geração, 14 gerações e 14 gerações. Aí tem, ó, 14, 14, 13. Por que gerou esse 13? Porque não conferiram no aramaico. Aqui a palavra é gavrá. A palavra que está traduzida como marido é essa palavrinha aqui, ó, gavrá, que pode significar pai, como pode significar husband, que é marido. Então, vai depender, ó, literalmente, Herr Lord. Aqui também, ó, gavrá, veja aqui no aramaico. Então, aqui, essa palavra tem que ser traduzida como pai. Por quê? Porque o contexto está revelando que ela é o pai. Não tem como você traduzir de outra forma. Ela tem dois significados. A tradução vai depender do contexto. O contexto está dizendo que é o pai. Por quê? Porque aqui está dizendo 14, 14, 14. E aqui tem 14, 14, 13. Aí os teólogos tentam inventar cada maluquice aqui, dizendo que é a 14ª geração. Todo mundo fica perguntando, pô, quem que é a 14ª geração? Quem que será que é a 14ª geração? Aí outros dizem até que a 14ª geração é a igreja, que Jesus gerou a igreja. Enfim, vocês pesquisarem aí, vocês vão achar hilário. Cada teologia maluca. E o aramaico já deixa claro aqui, se você botar no aramaico, essa resposta é altamente possível. E eles mesmos dizem que o aramaico ele é a rainha das traduções. Então, é simples, é só consultar o aramaico que já tem a resposta lá. Tá? Então, quem chegou a essa conclusão foi uma universidade aramaísta que faz estudos no aramaico. Estão tendo estudos muito reveladores que vão tirar essas contradições teológicas que tiveram ao longo do tempo por falta de informação. Infelizmente, as universidades, nos tempos antigos, não tinham a mesma quantidade de informação que nós temos hoje. E hoje temos acesso à informação de uma forma muito boa. Não é igual os predecessores, como por exemplo Martim Lutero. Naquela época não tinha como ele chegar numa conclusão dessa porque ele não tinha todos os códex. E hoje em dia temos códex de tudo que é canto. Olha, eu consigo ter a King James Almeida, Jerusalém Literal, Viva, King James em inglês, que é uma das melhores bíblias do mundo. Eu tenho acesso ao grego, o Delit, o Novo Testamento, nos contos maçorético. Eu tenho o Leningrado, o Códex de Leningrado, a Pesquita Aramaica, tenho o Códex de Alepo, tenho o hebraico moderno, eu tenho o Strong para ver cada coisa. Então, a gente hoje em dia tem tudo, acesso à informação de muitas coisas, mas infelizmente a religião ela não avança conforme as informações vêm chegando de novidade. E infelizmente nós temos essa degradação do ponto de vista de estudos. Realmente os estudos são muito fracos. As pessoas religiosas geralmente elas não fazem estudos, elas não têm esse costume. Elas até chegam a falar que você deve ser bereano, que você deve checar, mas na prática não. Elas não checam. Muito pelo contrário, você fala uma coisa, ela nem checa, ela já vai criticando no comentário sem nem entender o que você falou. Ela nem checa se o que você falou é certo ou errado, ele simplesmente vai falando e até mudando de assunto para poder... Você fala um negócio, faz a pergunta, ela não responde a pergunta. Ela vai lá e muda o contexto para poder você não... para poder pular, né? Ela não sabe responder. O que ela faz? Ela muda de assunto, né? Então, infelizmente, sofro muito disso. Então, realmente é muito problemático, tá? Então, novamente, eu continuo acreditando que Jesus é filho de José. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é filho de José. Nessa teoria, ele é gerado pelo poder de Deus, ele é nascido de uma virgem, ele é filho de José e Maria, ele foi inserido uma semente em Maria, coerentemente. Ele é filho de Deus, não segundo a carne, conforme João 1,11. Só fazendo um resumo, tá, gente? João 1,11 diz o quê?
Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, olha só, ou seja, aos que creem no seu nome. Aí você pergunta para essa pessoa, e aí, o que é filho de Deus? Aí ele vai dizer, filho de Deus é aquele que nasceu carnalmente de Deus. Não, gente. Filho de Deus significa aos que creem no seu nome. Nome de quem? Do Eterno. Então, aqui diz, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí você pergunta, nós nascemos de Deus? Ué, olha só, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Está dizendo o quê? Filho de Deus. Nasceram segundo a vontade de Deus. Pergunta, se você nasceu da vontade de Deus, então quer dizer que você não tem o pai que você acha que é biológico, então ele não é? Então você só tem uma mãe? Porque aqui está dizendo, aqueles que são filhos de Abraão, eles não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mesma coisa Yeshua, diz que ele nasceu da vontade de Deus. Então, olha que coisa interessante, né? Aqui tem, esse versículo também tem a ver com o batismo, porque o batismo é a nova vida, né? Então tem todo esse significado. Então, aqui quando você pergunta filho de Deus, filho unigênito de Deus, Yahid, aqui são pessoas que não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Aí as pessoas vão falar o contrário. Não, Yeshua nasceu do sangue e da carne do Eterno. Não, gente, não é isso. Filho de Deus são pessoas que creem no nome do Eterno porque nasceram da vontade do Eterno. E não pelo sangue, nem pela carne, e nem pela vontade do homem, porque a vontade do homem seria o quê? Né? Relação sexual, né? Então, não é bem assim. É claro que a gente nasceu de uma relação sexual, mas aqui está se referindo ao batismo, né? Então, é um contexto espiritual. Só que as pessoas pegam esse negócio espiritual e mudam para o carnal quando se fala de Yeshua, só para dar uma divindade a ele. Né? Só que isso aí não faz o menor sentido, segundo a própria Escritura está dizendo aqui. Né? Não nasceram do sangue e nem da vontade da carne. E isso é a definição de filho de Deus. Aqui está dizendo claramente a definição de Bnei Elohim. Tá? Então, é essa a definição que eu adoto nesse entendimento aqui do 1. Tá? Ele diz aqui o que? Nessa teologia de que Jesus não é filho de José, diz o que? A semente inserida é o DNA do próprio Eterno. Não, isso aqui não tem nada escrito. Ele diz que Yeshua é filho de Maria e Deus, e não tem José na relação aí, segundo a carne ou não sei o que vai depender. Eu creio dentro dessa teoria que filho de Deus não é segundo a carne. Ele diz que filho de Deus no contexto de Yeshua é carnal, baseado em... Eu botei interrogação aqui porque é baseado em nada. E filho único ou filho amado, aqui ele entende como filho unigênito, único da espécie, com relação à forma que nasceu. Interpretação extraída do verbo encarnado de João 1, como eu expliquei no início do vídeo. Então, realmente esse é um vídeo para esclarecer tudo. Vai ficar bem longo esse vídeo, mas é bom para deixar claro para todo mundo. Tá? Então, é isso. O que é que tem mais para esclarecer? Vamos ver. O que é que tem mais para esclarecer? Eu quero deixar mais sem assunto nenhum para poder falarem que qualquer coisa que falarem depois disso vai ser porque mal interpretaram o meu vídeo ou não entenderam, né? Provavelmente não vão entender. Mas realmente eu acho que era só isso mesmo que tinha, já deu 1h30 de vídeo. Então, eu espero não falar mais desse assunto porque eu quero tratar da Torá, eu quero tratar dos mandamentos menores. E as pessoas só gostam desses assuntos, né? Tem gente que se emociona com esses assuntos. Eu não entendo isso. Eu gosto mesmo da Torá mesmo. Então é isso, tá? A pessoa falou, não vale porque era o hebraico e tal. Mas aí eu botei no grego aqui. Então não tem como a pessoa vai dizer, não vale porque é hebraico ou grego. Não, então eu fiz aqui no hebraico e no grego. Então a pessoa vai correr para qualquer lugar, mas não vai adiantar. É isso aqui. Então, se a pessoa vai dizer alguma coisa, ela tem que ter um argumento, tem que ter alguma base, tá? Então, matado esse assunto, acabou aqui. E quem ainda não entendeu, assim, achou o vídeo meio esquisito, achou meio falta de entendimento, faltou explicação,
É porque essa pessoa não, é porque você provavelmente não viu o primeiro vídeo. Assiste o vídeo que está na descrição para entender esse aqui. Caso você tenha interesse no assunto. Então, é um assunto longo? É, por quê? Porque não é curto. Se fosse curto, você ia sair com dúvida. Agora que é longo, você não sai com dúvida. Então a vantagem é essa. Você assiste um vídeo longo, porque aí você sai saindo sabendo de tudo. Por quê? Porque eu mostrei no léxico. Então não tô fugindo da escritura, tá? Tô indo só dentro da escritura, tá? Então, não quero me alongar muito aqui. Eu espero que tenham gostado. Shalom, shalom.